Olá, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso estudo com relação à unidade 2, falando agora da suspensão do processo. Alguns aspectos para iniciar. Observem, formada a relação jurídica processual, isto é, partes citadas e a relação jurídica já plenamente formada, podem ocorrer atos e fatos que venham interferir no desenvolvimento dessa relação processual, acarretando, em suma, a sua suspensão. E uma vez suspenso o processo, veda-se a prática de qualquer ato processual, excetuado aqueles que, reputados urgentes, possam ser praticados desde que tenha a finalidade de evitar dano irreparável ao direito das partes. Essa suspensão pode ser motivada por uma causa interna da própria relação processual em andamento ou uma causa externa que refletirá no seu curso, afetando ou comprometendo a celeridade processual. Suspenso o processo, somente após a superação dessa causa suspensiva que ele retomará a sua marcha regular. Aí no artigo 313, nós temos as causas de suspensão já elencadas em todos os seus incisos. Comecemos então pelo inciso 1, que cuida da morte ou perda da capacidade processual, seja das partes, do seu representante legal ou de seu procurador. Então vejamos. A morte da parte implica necessariamente na sua substituição. E essa substituição se dará através do chamamento ao juízo do seu espólio. Espólio de quem? Da parte falecida ou dos seus herdeiros. Isso é o que contém lá no artigo 110 do Código de Processo Civil, que já trata exatamente da substituição das partes. Então, observem bem. Falecido o réu, o autor deverá promover a citação do seu espólio, ou, se não existir mais espólio, dos seus herdeiros, num prazo que variará entre 2 a 6 meses. Falecido agora o autor, e sendo transmissível o direito em debate ou em litígio, se fará a intimação do espólio ou dos herdeiros do autor para que eles se habilitem no processo, dando seguimento a essa relação processual. De outro modo, se falecido agora for o advogado do autor, deverá constituir outro em um prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Falecido o advogado do réu, em 15 dias deverá ele constituir outro, e se não o fizer, daí por diante, ele sofrerá revelia, isto é, essa revelia é uma revelia incidental. A partir do momento em que esgotou o prazo, não constituindo o outro, o processo terá o seu andamento sem que lhe sejam intimados dos atos posteriores. Outra hipótese
falamos aí da morte, há também a possibilidade da perda da capacidade processual. Que vem a ser isso? Em latim chama-se legitimatio ad processum. É requisito de validade relativa à aptidão para praticar atos em juízo. Moacir Amaral Santos, um doutrinador processualista dos renomados, entende que seria a capacidade de exercer os direitos e deveres processuais pessoalmente. Assim, toda pessoa capaz civilmente tem capacidade processual, conforme se lê lá nos artigos 70 e 71 do Código de Processo Civil. Assim, a suspensão do processo se dará quando a parte ou seu representante se tornar incapaz para agir em juízo. É o que se lê no artigo 76 do CPC. Exemplo: no curso do processo, a parte ou o seu representante que perdeu a saúde mental implicará na suspensão do processo. E isso, inclusive, propiciará a nomeação de curador especial a essa parte que, no curso do processo, perdeu a sua saúde mental. Então, isso que é a chamada capacidade processual. A segunda hipótese do artigo 313 está aí na Convenção das Partes, isto é, a suspensão do processo pode-se fazer por deliberação das partes, no máximo por 6 meses. E, na verdade, é uma hipótese bem frequente, comum, considerando que o Código de Processo atual privilegia sobremaneira a autocomposição, a chamada conciliação, como forma alternativa de solução de conflito. A Lei 13.140 de 2015 pode autorizar a suspensão do processo por prazo suficiente à solução consensual do conflito, entendendo-se, portanto, a possibilidade de que essa suspensão se estenda por prazo superior a 6 meses. A arguição de impedimento ou suspensão é a terceira causa aí do artigo 313. Impedimento ou suspeição se aplicam ao exercício da função do juiz no processo. Mas não é só o juiz que é alcançado por isso, ou por essa circunstância. Também os auxiliares de justiça subsidiariamente sofreriam ou estariam submetidos às mesmas causas de impedimento ou suspeição que atingem o juiz. Então vejamos, nós temos aí a hipótese de auxiliar de justiça, perito, membro do Ministério Público, o escrivão. Então todos eles estariam aí também submetidos a essas causas. Suspeição seria a suspeita de parcialidade do juiz. O juiz estaria sendo parcial. Isso aí está no artigo 145, enquanto que o impedimento é relativo ao exercício da função, o que cogita o artigo 144 do CPC, e em ambos artigos nós teremos várias e numerosas causas de hipótese já vistos pelos senhores na teoria geral do processo. Então, essa arguição de impedimento ou suspeição poderá se dar pela parte interessada
nos 15 dias subsequentes ao conhecimento do fato que gere esse impedimento ou essa suspeição. Então vejamos, apresentada essa petição em juízo, o juiz analisará o pedido e desde logo esse processo reputa-se suspenso. Se ele admitir que esteja suspenso ou suspeito, ou seja, o caso, de suspeição ou de impedimento, ele admitindo isso, promoverá a sua própria substituição, chamando para dirigir esse processo ou conduzir esse processo daí por diante o seu substituto legal, que é previsto na lei de organização judiciária de cada tribunal. Muito bem. Se o juiz, por outro lado, entender que não é o caso dele estar impedido ou suspeito, ele não poderá decidir esse incidente. Remeterá, portanto, esse incidente para o tribunal. E o tribunal é que terá competência para decidir, afinal, se ocorre ou não o arguido. Se ocorrer, os atos praticados pelo juiz impedido ou suspeito serão nulos. Se tal não ocorrer, o processo terá o seu andamento normal. Outra hipótese, está aí no número 4, seria a admissão de incidentes de resolução de demandas repetitivas. O que a gente pode entender por isso? Seria uma hipótese que ocorre perante os tribunais de justiça ou tribunais regionais federais em processos de primeiro grau, em que contenham controvérsias a respeito da mesma tese jurídica discutida. Então, de repente, nós podemos ter processos que têm teses semelhantes, estejam em curso em competências diferentes, e isso poderia gerar decisões controvertidas. Então, por essa razão, há um risco de ofensa ao princípio da isonomia e também à segurança jurídica, devendo esses processos, chamados aí repetitivos, então, serem suspensos até decisão final do tribunal competente. Aqui na nossa região temos um exemplo clássico nos processos de reparação de danos nos casos da Samarco em decorrência do rompimento da barragem de Mariana. Mais de 40 mil ações aqui em Valadares foram suspensas em decorrência da arguição pela Samarco do incidente de resolução de demandas repetitivas e, enquanto tal não decidido, permaneceram suspensos todos esses processos. Outra hipótese seria agora de relações de dependência com a decisão de mérito. Que isso pode ser entendido? Refere-se à sentença de mérito. Então, o juiz não poderá pronunciar a sentença de mérito no processo, porque essa sentença irá depender de causas externas de julgamento, de outro processo ou da declaração de inexistência de relação jurídica prevista lá no artigo 19 do CPC. E esse julgamento constitua
objeto principal de outro processo pendente. Hipótese, portanto, de conexão, para evitar também decisões contraditórias. Exemplo: em uma ação de alimentos, o juiz deverá aguardar o desfecho de uma outra ação de investigação de paternidade requerida em outro processo. Então, aí nós temos nesses dois processos a hipótese de conexão. O que é isso? A ação de alimentos, que baseia-se no dever de alimentar, ela está conexa com a investigação de paternidade, porque dessa investigação de paternidade decorre o que? Relação jurídica de parentesco. Então, quem tem a obrigação de alimentar é exatamente o pai ou mãe, e aí surge a relação jurídica de parentesco. Então, essa relação jurídica de parentesco é o nexo que está existindo entre a ação de investigação de paternidade e a ação de alimentos que o juiz agora terá que suspender até que ocorra decisão final na investigação de paternidade. Imagine-se que o juiz determine o pagamento dos alimentos na sua ação e no outro processo o réu, por exemplo, venha a ser declarado inexistência de relação jurídica, ou seja, ele não é pai. Então, daí nós teremos decisões contraditórias. Então, por isso, essa causa externa implica na suspensão do processo. Outra causa seria agora interna. Essa dependerá da verificação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo. Exemplo: em um determinado processo em andamento, a parte requer que testemunha seja ouvida em outra comarca através de carta precatória. E enquanto essa carta precatória não for devolvida com a audiência dessa testemunha, o processo ficará paralisado ou suspenso. Seria a hipótese também de outro meio de prova, perícia, testemunha, como já dito. Então, todas essas hipóteses podem acarretar a paralisação do processo, e a causa aí é interna, porque ela surgiu do próprio andamento ou desenrolar dessa relação jurídica processual. Nesses casos de relação de dependência externa ou interna, a norma entende que o prazo de suspensão desse processo seria por um máximo de 1 ano. Outra hipótese que também está correlacionada à suspensão do processo, nós teremos aí no artigo 315, que, embora não relacionado no 313, está intimamente ligado. Essa relação de dependência externa, ela merece ser analisada no mesmo contexto do inciso 5, que acabamos de ver, quando o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso a ser apurada no juízo criminal. Então, o que nós temos, gente? Juízo cível, que é o que nós estamos cogitando, há uma ação de reparação de dano em andamento e que dependerá do julgamento de um fato conexo com essa ação civil, que precisará de ser apreciada
pelo juízo agora penal. Então nós temos juízo civil, a ação de reparação de danos, e o juízo penal com a apreciação e julgamento do fato delituoso, cuja consequência seria o dever de indenizar. Então, nesse caso, se dará suspensão nos moldes aí do artigo 315 por um prazo que variará de 3 meses até 1 ano, implicando também e seguramente na celeridade processual. Motivo de força maior. Essa força maior, como já é do conhecimento dos senhores, é entendida como aquele evento ou acontecimento não previsível e que venha comprometer o desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato processual. Então, nesse caso, vivemos uma realidade indiscutível. A pandemia do Covid-19 que impera no momento é, sem dúvida nenhuma, um motivo de força maior a suspender o andamento de todos os processos, impedindo aí a prática de atos regularmente. Afora isso, outra situação nesses mesmos moldes também podem implicar na suspensão do processo desde que impeçam a chegada ao fórum das partes para praticar ali o ato necessário, com interdição, por exemplo, de vias ou interdição de região nas proximidades, o caso de inundação, os casos de greve dos transportes, sobretudo. Então, tudo isso autoriza e caracteriza a aplicação desse motivo de força maior, suspensão da relação jurídica processual. Outra hipótese está aí no inciso 7, é a discussão em juízo de fatos da navegação que são de competência do chamado Tribunal Marítimo. E Tribunal Marítimo é um órgão administrativo auxiliar do Poder Judiciário que tem por atribuição julgar os acidentes e fatos das navegações marítima, fluvial e lacustre. Isto é, vai apurar as causas e a responsabilidade em torno desse fato da navegação marítima. Então, nessa hipótese, havendo o caso de acidente ou fato de navegação, o processo indenizatório em andamento no juízo civil deverá ficar suspenso até que o Tribunal Marítimo julgue esse fato e apure devidamente as suas circunstâncias. Cássio Scarpinella Bueno, outro brilhante processualista brasileiro, entende que a suspensão deve ocorrer nos mesmos moldes do tratamento dado às causas externas, previstas lá no parágrafo 4º e 5º do artigo 313, equiparando, portanto, essa decisão do Tribunal Marítimo a uma prova técnica que seria produzida em outro juízo. E nessa hipótese, a suspensão do processo se daria também, no máximo, por 1 ano. Outros casos aí de suspensão teremos em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá do artigo 134, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.
Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica recai sobre aquele comerciante ou aquela empresa que, causando atos aí, ou praticando atos contrários à norma ou aos estatutos sociais, venham causar prejuízo a terceiro e, não havendo bens patrimoniais dessa empresa, os bens dos sócios viriam responder. Por isso, a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa. Outra hipótese seria o parto ou concessão de adoção comprovados em juízo quando a advogada responsável pelo processo, e sendo ela a única patrona da causa, a suspensão será de 30 dias, desde que ela tenha notificado o seu cliente também. No mesmo passo, teremos aí o advogado, sendo responsável pelo processo e, portanto, patrono único da causa, tornando-se pai ou adotando filho recentemente, comprovando isso em juízo com a devida certidão, ele poderá requerer a suspensão do processo, que nessa hipótese se daria por 8 dias somente. E assim, analisamos as hipóteses de suspensão do processo. Agradeço aos senhores a atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.